Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy, dando continuidade aos nossos desenvolvimentos com Java. Hoje nós vamos ver então a parte de conexão do Apache Tomcat com o PostgreSQL. Eu pretendo fazer essa conexão com JPA utilizando o Hibernate, mas eu decidi encaixar um vídeo devido a um pedido de uma pessoa e hoje nós vamos ver essa integração com o JDBC, que é mais rápido do que o Hibernate. Eu não vou dizer que é mais fácil, mas certamente a implementação aí vai ser um pouco mais rápida para a gente conseguir explicar nesses vídeos, certo, pessoal? Então vamos lá. A ideia então hoje é que a gente consiga fazer essa comunicação para a gente concluir o desenvolvimento aí de um full stack básico e depois a gente vai melhorar nos próximos vídeos utilizando o Hibernate. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com o meu NetBeans aberto já. Eu estou com o código na versão, nesse momento, 1.4, que é a última versão do GitHub até a gravação desse vídeo. E nós vamos seguir daqui em diante. Se você estiver vendo esse vídeo numa data futura, basta você fazer o checkout da versão 1.4, como nós estamos fazendo aí nos vídeos anteriores, que você vai ter disponível o código exatamente no ponto dessa gravação. Tá joia, pessoal? Então vamos lá. Vou começar o desenvolvimento fazendo o seguinte. Vou criar um pacote para as nossas classes JDBC. Vou criar um pacote novo aqui, tá? Vou mudar a visualização aqui, pessoal. Ó, botão direito aqui, ó. E vou visualizar por árvore e não por lista. Fica uma organização um pouco diferenciada aqui pra gente, ó. Acho que vai ser mais fácil pra gente enxergar. Então vamos lá. Ó. Eu vou criar um novo pacote aqui, ó, dentro do pacote backend, que eu vou chamar de infra, por exemplo, tá joia? Esse pacote infra é onde ficarão as classes de infraestrutura do nosso projeto. Tem aqui um packagezinho novo, então. E aí eu vou criar inicialmente então uma nova interface. Por que eu vou criar uma interface? Vocês vão entender aí ao longo da explicação. Então, vamos lá. Criando aqui uma nova interface do Java, tá joia? O nome que eu vou dar para essa interface será Conexão JDBC. Esse vai ser o nome da nossa interface. Criei aqui, nossa interface está aqui vazia por enquanto. E nessa interface, para a gente poder trabalhar com o banco de dados, nós vamos ter basicamente 4 métodos. Um deles vai ser para eu pegar uma conexão, a outra vai ser para eu fechar a conexão, um outro método vai trabalhar com o commit dessa conexão, certo? Então eu vou ter um commit das transações, das alterações que nós estamos fazendo, e também vou ter um método de rollback. Caso eu tiver um erro em qualquer parte da aplicação, eu consigo dar um rollback e todas as alterações feitas do início ao fim da transação serão desfeitas automaticamente pelo banco de dados. Então, vou colocar aqui para a gente os 4 métodos básicos que nós vamos precisar. Vou importar aqui do pacote JavaSQL a connection e também a SQL exception do JavaSQL. Só para concluir aí a nossa interface. Vou criar então uma classe do tipo Java que nós vamos implementar essa nossa interface. Percebam que o nome da nossa interface é conexão JDBC. Então o nome que eu vou utilizar aqui, por exemplo, será conexão Postgre JDBC. Então, nessa classe nós vamos implementar especificamente para o PostgreSQL. Se você quiser implementar para Oracle, para SQL Microsoft, para MySQL e qualquer outro banco de dados, você vai criar uma classe para cada banco de dados ou para um outro banco de dados aí de acordo com o que você deseja, e você vai utilizar, você vai implementar a interface que a gente criou anteriormente, certo? Então, criei aqui, vou aumentar a tela aqui para a gente visualizar um pouco melhor, certo? E aí eu vou falar o seguinte, olha, classe conexão Postgre JDBC implementa para a gente
A interface, conexão JDBC, foi a interface que a gente acabou de criar. E aí o próprio NetBeans ele reclama aqui dizendo o seguinte, olha, você não implementou os métodos da superclasse. Vou clicar aqui e vou falar para ele, ó, legal, quero implementar. E ele vai mostrar aqui pra gente, certo? Vou apagar aqui todos os throws de exception aqui, ó, para a gente poder implementar realmente essa classe, tá joia? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou criar aqui um construtor, certo? Nesse construtor, nós vamos instanciar a conexão com o banco de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou falar para o Java o seguinte, olha, eu quero utilizar o driver do PostgreSQL. Então, se você pegar a documentação do PostgreSQL do JDBC, você vai encontrar lá que a classe que ele vai utilizar do driver é org.postgresql.driver. Certo? Então nós estamos informando isso neste momento aqui, ó, que a gente quer utilizar o driver do PostgreSQL. Se eu estou fazendo isso, eu vou ter que adicionar no nosso projeto a dependência no Maven do PostgreSQL. Então a gente vai fazer isso já. Vou abrir aqui, ó, o meu POM, certo? E lá embaixo, ó, nós vamos incluir uma nova dependência. Essa dependência é a do PostgreSQL. Então o Group ID aqui, Artifact ID e a version que eu estou colocando como 9.3 porque o nosso banco de dados nesse momento é o 9.3, tá joia? Então tá aqui a dependência que a gente vai precisar, você vai ter esse código também no GitHub caso você tenha alguma dúvida, joia? Então eu já vou salvar o nosso arquivo POM aqui para não esquecer e nós já vamos ter essa dependência a mais. Neste momento eu vou fazer o seguinte, olha, vou criar uma property aqui, ó. Vou importar do Java Util. Percebam aqui que estão aparecendo as imports. E vou falar para ele o seguinte, olha, o usuário que eu vou utilizar para acessar o banco é o Postgre. E a senha é Postgre. Por que eu estou falando isso? Se a gente lembrar aí dos vídeos anteriores, no nosso Vagrant File, nós instanciamos aí o PostgreSQL, o servidor, com a senha Postgres para o usuário Postgres. Por esse motivo que eu estou informando aqui o usuário e senha Postgres. Se você configurou o seu Vagrant File diferente do meu, se atente aí para informar o usuário e senha corretamente, tá joia? Então, dando continuidade aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar um objeto local nessa minha classe que vai ser o objeto connection. Esse objeto ele vai guardar a conexão com o banco de dados para eu poder compartilhar entre os métodos aqui, localmente. Ok? Então, vamos lá. Vou criar aqui, então, a propriedade local do tipo connection aqui do Java mesmo, tá joia? Só para confirmar o java.sql. E esse objeto ele vai guardar a conexão para a gente. Então, com esse objeto a gente vai fechar a conexão, vai commitar, vai efetuar rollback, enfim. Legal? Então, aqui ele está reclamando o seguinte, olha... eu não conheço a exception class not found exception, por exemplo. Nós não vamos tratar nenhum tipo de erro dentro dessa classe. O erro será tratado pela classe que estiver utilizando essa nossa classe aqui, tá joia? Então quem for utilizar a conexão Postgre JDBC será responsável por tratar os erros e não essa nossa classe aqui. Essa classe é uma classe genérica. Então o que eu vou fazer? Nesse momento eu vou apenas, ó, no construtor aqui, eu vou dar um throw de SQL exception e de class not found exception. Então, quem tentar abrir uma conexão e não conseguir, vai receber uma dessas duas exceptions aqui, ó. Ou porque eu não tenho driver, por exemplo, ou porque eu tive algum erro na conexão, etc. Tá joia? Faltou aqui o import do driver manager. Fiz o import aqui, percebam que é todos de java.sql, tá joia? E tá pronto aí o nosso construtor. Ele vai guardar no objeto a conexão, ele fez uma conexão aqui, ó, no IP local, porta 5432, banco de dados, help me.
E aí eu estou passando um parâmetro aqui para conexão, ó, que é Application Name. Então, lá no PostgreSQL, se você quiser monitorar as conexões dessa aplicação, você pode utilizar esse parâmetro aqui. Tá já? Eu costumo utilizar para me organizar aí no Postgre, então eu estou colocando essa informação aqui junto. E aí eu estou falando para ele o seguinte, olha, sempre que eu criar uma conexão nova, eu estou setando o autocommit para false. Então, o banco de dados ele nunca vai receber um commit automaticamente, somente se nós dissermos para ele, olha, comita para minha informação. Eu acho mais seguro tratar dessa maneira aqui, porque a gente vai ter o controle nas nossas mãos, tá joia? Se você quiser trabalhar com autocommit true, não tem problema. Eu costumo trabalhar com ele false. Então, vamos lá. Tá pronto aqui. Quando a nossa classe for criada, o construtor vai abrir já a conexão para a gente. Então, vai estar disponível aí para uso essa conexão a partir do momento que alguém instanciar essa classe. Vamos dar continuidade então. Ó. O método getConnection, ele vai retornar para quem quiser utilizar uma connection. Então, onde está a nossa conexão? Não está no objeto connection aqui? Olha só como é simples aqui, pessoal. Vou dar um return this.connection. Só isso. Eu vou estar compartilhando essa conexão aqui com quem estiver utilizando a classe PostgreJDBC. Tá joia? Legal. Para a gente fazer o close dessa conexão, ou seja, fechar essa conexão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um pequeno tratamento aí em relação à conexão. Eu vou verificar o seguinte, olha. Conexão, você é diferente de null? Se sim, você vai tentar fechar a conexão para mim. Tá joia? Se você não conseguir fechar, se você obter uma SQL exception, você vai jogar isso no log do Tomcat pra gente. Ó. Então eu vou importar aqui ó, o Java Util Login, tá joia? O Tomcat vai receber essa informação aqui caso ele obtenha um erro na hora de fechar a conexão. Vou importar aqui também o nível de log, tá joia? Vou deixar aqui como severe mesmo, que é um erro grave, tá joia? Bom, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, então, nós temos aqui a possibilidade de fazer o close e também temos a possibilidade do commit e do rollback. No commit, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou pegar a conexão, this.connection, e eu vou dar um commit nela. Se eu não tiver nenhum erro, eu vou seguir para a linha seguinte, ok? Se eu tiver algum erro, nessa linha mesmo, será feito um throw de SQL exception. Só que se não for feito o throw, significa que eu consegui fazer o commit, eu já posso, por exemplo, fechar a conexão na sequência. Então, quando eu fizer um commit, eu não preciso depois fechar a conexão. O próprio commit já faz isso pra gente. A gente vai economizar um passo colocando o close aqui. Esse close aqui, percebam que é o que a gente acabou de criar anteriormente. Então ele vai validar se a conexão existe ou não, antes de fazer o close. Se der um erro, ele vai fazer aqui o log pra gente. Nesse caso aqui, ó, se der um erro, eu não vou logar. Eu vou avisar a classe que tentou fazer o commit. Tá joia? Porque eu preciso dar uma informação para o usuário, falando assim, olha, tive um erro na hora de gravar essa informação no banco de dados. Então, eu não vou tratar dessa mesma maneira aqui, certo? O rollback, eu vou tratar de uma forma parecida com o close. Como é que a gente vai fazer? Ó? Eu vou validar se a conexão existe. Se a conexão já existir, eu vou falar para ele o seguinte, olha, faça rollback para mim. Se eu não conseguir fazer rollback, eu vou apenas guardar um log no Tomcat pra gente, certo? E aí, independente de se der erro ou não, o rollback vai fechar também a conexão pra gente. Então, da mesma forma que a gente fecha no commit, a gente também fecha no rollback. Então, independente do que acontecer, no finally nós estamos fechando a conexão, certo? Bom, essa é a nossa classe, então, JDBC, que vai trabalhar pra gente o banco de dados. E aí, quem for utilizar o banco de dados vai poder utilizar essa classe aqui. Legal? Vou salvar aqui. E agora nós precisamos criar a classe que vai fazer uso da classe do PostgreSQL, certo? Antes disso, pessoal, vou fazer o seguinte, olha, vamos subir o banco de dados e vamos criar a tabela chamado no banco de dados, que é para a gente poder trabalhar assim que a gente implementar a classe de controle aí. Vamos lá. Então, ó, eu estou entrando aqui no meu terminal, eu vou entrar no diretório do meu NetBeans,
Percebam que o meu NetBeans está na minha home aqui, né? Então, NetBeans Project / Aprendendo Java. Entrei no diretório. Se você não viu aí os vídeos de Vagrant, dá uma olhadinha nos vídeos de Vagrant antes de continuar aqui. Eu estou subindo o meu Vagrant. Tive um erro aqui. Desculpem, pessoal, não estou no diretório do Vagrant File, né? Então, eu vou entrar aqui, ó, src main resources. Eu vou ter o meu arquivo de Vagrant dentro do diretório resources, certo? Aí sim eu posso dar um Vagrant app. Se você não viu aí os vídeos de Vagrant anteriormente, dá uma pausa nesse vídeo aqui, dá uma olhadinha nos nossos vídeos de Vagrant, você vai ver que a gente configura um servidor de banco de dados com o Postgre através do Vagrant. Então, nós já fizemos isso nos vídeos anteriores. Aqui eu estou apenas utilizando o mesmo arquivo Vagrant que nós criamos anteriormente e estou subindo um servidor aqui para a gente. Enquanto ele sobe o servidor, para a gente não perder tempo, eu vou abrindo já aqui o meu pgadmin, certo? E pelo pgadmin, eu vou criar uma conexão aqui, certo? Vou deixar aqui do lado, para a gente conseguir ver o fundo. Está subindo aqui. Enquanto isso, eu vou criar uma conexão aqui. Eu faço o seguinte, olha, o nome da conexão é localhost. O host que eu quero conectar, 127.0.0.1, que é a minha máquina local. Porta 5432. O nome de usuário aqui, eu vou utilizar Postgre e a senha Postgre. Vou tirar aqui o Store Password e vou dar um OK. Ó, ele deu um erro de conexão porque o banco de dados ainda não subiu aqui atrás, certo? Então vou esperar alguns segundinhos aqui. E o banco de dados ficou disponível. Agora eu já devo conseguir me conectar. Vou dar um OK aqui e vou tentar novamente. Pronto, conectamos no banco de dados local. Percebam que nós já temos aqui o banco de dados help.me que nós criamos pelo arquivo do Vagrant e dentro dele nós não temos nenhuma tabela. Então vamos lá, agora a gente vai criar a tabela chamado de acordo com o nosso objeto chamado. Então vou abrir aqui o nosso objeto chamado, lembrando que nós temos o ID, o assunto, mensagem e status. Então nós vamos criar exatamente dessa maneira, certo? Vou abrir aqui, ó, eu vou rodar um script criando a tabela para a gente. Esse script eu vou deixar junto com o nosso projeto em Other Sources aqui, ou em Resources, no mesmo diretório onde está o nosso Vagrant File, eu vou criar aqui, ó, para ficar documentado, um SQL File, e aí eu vou dar um nome para ele aqui, por exemplo, Create Database JDBC, certo? Criei o arquivo e eu vou colocar dentro esse script aqui para vocês terem aí também, ok? Eu vou commitar isso aqui lá no GitHub, junto com essa versão, para vocês terem esse arquivo para vocês poderem trabalhar. Joia? Legal. Então vamos lá, dando sequência aqui, ó. Estou criando uma tabela chamada com ID, assunto, status, mensagem. Coloquei aqui alguns tamanhos para elas, coloquei aqui a primary key, que é o ID, eu vou rodar. Para quem não conhece muito de SQL aí, você também pode utilizar o próprio pgadmin para fazer a criação da sua tabela. Então, tá aqui a nossa tabela, ok? Se você quiser, você pode abrir aqui o contexto public, você pode dar new object aqui, ó, você tem várias opções, e new table. E aqui você pode criar a sua tabela chamado, passando aqui nas columns, por exemplo. Estou mostrando aí para quem não conhece muito o pgadmin, ele é muito legal. Então, vamos lá. Por exemplo, o Mig Serial aqui, ó. Não vou recriar tudo para não perder tanto tempo, tá, pessoal? E aí eu vou colocar aqui, ó, not null. Ok? Olha o que vai acontecendo aqui na aba SQL, ó. Ele vai montando o script passo a passo. Então esse script que eu estou disponibilizando para vocês, eu montei por aqui para ficar padrão, certo? Ó, vou criar mais um campo aqui para vocês verem, ó. Por exemplo, o campo assunto. Vou colocar o tipo aqui como character vary e o length dele de 256. Nas definições eu vou falar o seguinte, olha, esse campo não pode ser nulo. Ok? Lá no SQL ele vai montando, certo? No final, vocês vão ter aí o arquivo completo dessa maneira, se vocês seguirem coluna a coluna.
Só não mostrei aqui a parte do constraint. Você pode também criar aqui. Deixa eu desfazer aqui para eu conseguir. Vamos lá. No constraint aqui, ó, eu vou adicionar uma primary key, ok? Adicionar. Vou falar para ele o seguinte, olha, coluna ID, adicionar. Ok. Apenas isso. Ele já cria para gente o primary key de ID. Isso aqui foi um breve resumo aí do pgadmin. Para quem não conhece, ele facilita a vida aí para gente. Tá pronta a nossa tabela. Só para visualizar aqui pelo pgadmin mesmo. Está vazia, não tem nenhum chamado, legal? Então, daqui para frente a gente já tem um banco de dados e a tabela criada para a gente poder dar sequência no nosso vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu estou tentando ser um pouco mais rápido nesse vídeo, justamente para a gente conseguir finalizar mais rapidamente, tá certo? Vamos lá agora. Perceba o seguinte, ó. Agora nós vamos utilizar a classe PostgreJDBC. Aonde? No package aqui, ó, Java Backend Data, nós temos o chamado e o status. Eu vou criar dentro do package Data uma outra classe Java aqui, certo? Que eu vou chamar de chamado DAO. Para quem conhece o padrão DAO aí, já deve ter percebido que a gente vai utilizar ele aqui neste momento. De maneira bem simples, mas vamos. Tá joia? Criei aqui. O DAO aqui vai ser o Data Access Object. É o objeto de acesso ao banco de dados. Certo? Então, vamos lá. Feito a nossa classe, nós vamos precisar, então, utilizar uma conexão. Qual conexão que a gente vai utilizar aqui? A Postgre ou a interface? Nós vamos utilizar a interface, pessoal. Por quê? Se nós mudarmos de banco, nós vamos precisar mudar pouquíssimas coisas. Vocês vão perceber agora. Na verdade, a gente vai mudar uma linha só, se a gente mudar o banco de dados aqui, certo? Então, ó, estou criando aqui um objeto do tipo private e eu vou importar aqui o conexão JDBC que a gente acabou de criar. Então, percebam que está no nosso pacote aqui do Aprendendo Java Backend Infra. Importei, certo? E vamos dar sequência aqui. Ele está dizendo ó, que a variável é final e que ela não foi instanciada. Então, eu tenho que instanciar essa variável, por exemplo, através de um construtor. Então, quem for utilizar o nosso chamado DAO, vai passar pelo nosso construtor aqui, certo? No nosso construtor, a gente fala o seguinte, olha, conexão, você é uma nova conexão Postgre. Aqui que está o segredo da gente utilizar a interface e não utilizar a classe. Se eu quiser utilizar outro banco de dados, só vai mudar esse componente aqui em todo o projeto, pessoal. Mais nada. Se você instanciar aqui, por exemplo, vamos supor que você tenha criado aí para o MySQL. Você poderia ter chamado aqui, por exemplo, ó, conexão MySQL JDBC. No nosso caso aqui, eu só implementei a do Postgre. Então, eu vou utilizar a do Postgre aqui nesse momento, certo? Vou fazer os imports aqui. Legal, estamos sem erro na nossa classe. Então, todo mundo que instanciar vai passar por esse construtor e vai ter uma conexão do Postgre disponível para uso. Ok? Legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha. Quais são as operações que nós vamos ter no banco de dados? Basicamente, nós teremos as opções de inserir, as opções para alterar, a opção para excluir, opção para selecionar e opção para listar. O que seriam essas opções? Inserir um chamado no banco de dados, eu vou passar por esse método. Alterar, eu vou alterar um chamado no banco de dados. Excluir, eu vou excluir o chamado do banco de dados. Selecionar, eu vou selecionar e listar, eu vou listar todos os chamados. Então a gente vai implementar agora cada um desses métodos aqui para que nós tenhamos a nossa classe por completo. Joia? Estou dando uma limpada aqui. Legal. Vamos lá então. Ó. No nosso método inserir, nós teremos o quê? O seguinte código.
Vou abrir a tela aqui para facilitar a visualização. E aí, ó, o nosso método inserir, ele vai ter um retorno do tipo long. Já vamos ver o que ele vai retornar nesse método. O método chama-se inserir e ele recebe um chamado, um objeto chamado. Ele faz throw de SQL exception e de class not found exception. Para quem estiver utilizando o nosso chamado DAO, vai receber o erro de acordo aí com o tipo, certo? Dentro do método, então, a gente vai fazer o seguinte, olha, long id você é igual a null, você inicia como null. Vamos criar aqui uma string que é uma SQL query. E aí nós estamos fazendo o que aqui no inserir? Estou criando a query aqui SQL, insert into chamado, colunas assunto, status e mensagem. Percebam que eu não tenho a coluna ID aqui. Por quê? O ID é autogenerado pelo banco de dados. E aí eu seguindo aqui a SQL, eu vou ter os values e aqui os 3 parâmetros. O assunto, o status e a mensagem. Por final, eu estou usando aqui uma tag que é do PostgreSQL. Cuidado se você estiver utilizando outro banco de dados aí, que você vai precisar dar uma pesquisada como fazer no seu banco de dados especificamente. Não adianta dar outros exemplos aqui, porque às vezes você vai estar trabalhando com um banco de dados que eu não vou comentar. Então, não adiantaria. Estou mostrando para vocês aqui com o PostgreSQL. Ele vai retornar para a gente o ID que ele inseriu nessa query, certo? Então, vamos lá. Estou criando um objeto aqui que é o preparedMent Statement, certo? Ele é do tipo também JavaSQL. E aí eu estou falando o seguinte, olha, estou dando um apelido aqui, que é o statement, STMT. Estou falando para ele, olha, pega a conexão que foi aberta, pega a conexão de dentro dela, certo? Prepara o statement para a gente com essa query. Ele vai preparar essa injeção. Com isso, se você estiver utilizando o prepare statement aqui, você vai estar garantindo que você não terá uma SQL injection no seu código. Então, por segurança, se você utilizar o prepare statement, ele vai evitar que você sofra uma SQL injection, que é uma invasão aí muito conhecida, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, olha, o statement, o primeiro parâmetro é chamado .getAssunto. Então eu vou pegar o assunto que veio no chamado e vou jogar aqui no primeiro parâmetro, certo? O segundo parâmetro que a gente vai passar para o statement é o status.toString. Então eu vou pegar o status que veio no chamado, vou dar um ponto toString, ou seja, eu vou pegar o texto dele e eu vou jogar no segundo parâmetro. Está aqui, estou jogando no segundo parâmetro. E, por fim, eu vou pegar o terceiro parâmetro aqui e vou colocar a string de mensagem. Percebam que todos eles é setString nesse momento, certo? Preenchemos aqui o statement. Eu vou ter um resultSet para retornar o ID que foi inserido. Então, vamos lá. ResultSet, vou importar aqui. E aí eu falo assim, olha, executa para mim essa query com um retorno. Então, é um execute query. Perceba que o statement ele tem vários tipos de execute aqui, certo? Nós estamos utilizando o execute query. O query retorna para a gente o resultSet. E no resultSet vai conter o ID que foi inserido nesse chamado. Legal? Para quem já conhece um pouco de banco de dados, sabe que o que eu estou explicando agora é bem tranquilo. Então, para quem não conhece, eu estou tentando detalhar um pouco mais aí. Assim que a gente fizer o execute, então, eu vou pegar o resultSet, vou verificar se ele existe, e eu vou guardar naquele ID que era null, o ID que foi inserido. Então, vou dar um rs, que é o nosso resultSet, .getLong, e o nome do parâmetro. Percebam que é a coluna do banco de dados que eu quero ler. Então, eu estou pegando o ID que foi inserido nesse momento e estou colocando na variável ID aqui, para a gente poder retornar no final. Aí eu falo o seguinte para ele, olha, comita para mim essa informação no banco de dados. Ele já executou, pessoal. Nessa linha aqui, na linha 36, ele executou. Só que ele não comitou a informação no banco de dados ainda. Então, nessa linha 41 aqui, ele vai fazer o commit da transação para a gente. Para quem não conhece de transação, dá uma pesquisada aí, porque é um assunto muito importante e que demandaria até alguns vídeos aqui no nosso canal se a gente for parar para analisar isso nesse momento, tá joia? Então, vamos lá. E aí faz o seguinte, olha, deu um erro no commit,
vai dar uma SQL exception para a gente. Deu uma SQL exception, eu vou dar um rollback e eu vou lançar a mesma exceção para a classe que estiver utilizando o método inserir. Então, além de eu fazer o rollback internamente aqui, ó, quem fez a chamada do inserir vai receber o erro para poder tratar, avisar o usuário. Falar assim, olha, tive um erro, não consegui inserir informação no banco para você. Se esse erro não ocorrer, o retorno aqui será feito do ID que foi inserido. Então, quem chamou o método inserir vai receber o ID de volta, que foi inserido. Legal, né, pessoal? Então, vamos lá. Esse, basicamente, então, é o nosso método inserir. Vamos, então, para o nosso método alterar. Fiz uma limpeza aqui, mas eu acho que eu formatei o código e ele voltou a sujar aqui novamente. Vamos lá, vamos utilizar o método alterar aqui. No alterar, vai ser um pouco mais simples do que no inserir. Até porque a gente já conheceu alguns objetos aí anteriormente, certo? Então vamos lá. No alterar a gente vai fazer o seguinte, olha. Nós teremos um retorno de int. Esse retorno, ele vai contar para a gente a quantidade de linhas que ele alterou. Normalmente, espera-se que nós recebamos um só, certo? Apenas uma linha alterada. Então, nós vamos ter o retorno aí da quantidade de linhas. Estou colocando aqui para mostrar como é que funciona isso no PostgreSQL, legal? O método vai se chamar alterar, ele vai receber um chamado também, assim como o método inserir, e ele também vai lançar as exceções aqui para quem estiver utilizando o método alterar. A nossa query vai mudar um pouquinho. De vez de um insert, a gente vai usar um update na tabela chamado. Nós vamos setar o campo assunto com o parâmetro que a gente vai passar aqui para o statement. Nós vamos setar o campo status da nossa tabela também para o segundo parâmetro. Nós vamos setar a mensagem para o terceiro parâmetro. Percebam que a gente vai fazer isso nas próximas linhas. E vou falar para ele assim, olha, faça esse update onde o ID for o quarto parâmetro. Então nós temos aqui, ó, os parâmetros da nossa query que nós vamos preencher no nosso statement, ok? Vamos lá então. Estou criando um objeto aqui, da mesma forma que nós temos aqui um ID que foi criado, eu estou criando aqui, ó, um int linhas afetadas e ele inicia-se com 0. E aí estou fazendo o seguinte, olha, preparei de statement aqui novamente, estou passando aqui, pegando pelo objeto conexão a conexão, estou preparando o statement com a query que a gente acabou de criar aqui. Na linha 56, nós setamos aqui o parâmetro como string assunto, que é o primeiro parâmetro aqui da nossa query. O segundo parâmetro é o status.toString, aqui para ele pegar o texto do status, seria esse segundo parâmetro aqui. O terceiro parâmetro é a mensagem que está vindo no objeto chamado. Estou setando no terceiro parâmetro aqui. E agora eu tenho uma pequena diferença aqui, ó. Estou dando um statement.setLong ao invés de setString. Por quê? O quarto parâmetro ele tem que ser um long, senão eu vou ter uma exception, certo? Então eu estou passando aqui o ID como long para ele. Está pronto o nosso statement. Vou até separar a linha aqui, ó, para facilitar a visualização para a gente. Vou falar para ele o seguinte, olha, o statement executa para mim com o update e sempre que a gente executar este update aqui, nós teremos o retorno da quantidade de linhas que foi afetada. Está aqui, ó, a explicação dizendo que é a quantidade de linhas que foi afetada. Então, de vez de eu utilizar aqui o execute query, que a gente utilizou no método inserir, eu vou utilizar o execute update. Eu vou receber a quantidade de linhas que foram afetadas no banco de dados. Espera-se que seja apenas um aqui, certo, pessoal? Na próxima linha eu vou falar assim, olha, comita para mim essa informação. Tá tudo certo. Se eu tiver um erro no commit, eu vou fazer o mesmo tratamento que a gente fez no inserir, vou pegar aqui uma SQL exception, vou dar um rollback e quem chamou o método alterar vai receber a exceção para poder tratar, para poder informar para o usuário. Se tudo correr bem com o commit, nós vamos chegar até o final da classe e a gente vai retornar a quantidade de linhas afetadas no método alterar para quem estiver utilizando o método alterar. Legal? Da mesma forma que nós retornamos o ID, aqui a gente vai retornar a quantidade de linhas afetadas. Salvei aqui e vamos para o próximo método. O próximo método vai ser o método excluir. O método excluir,
nós teremos o seguinte código. Ele também vai retornar a quantidade de linhas excluídas no banco de dados. Então ficou igual ao método de alterar. O nome do nosso método é excluir. Eu estou recebendo o ID do chamado que eu quero fazer a exclusão aqui. Tá certo? E eu estou lançando as exceções da mesma maneira que a gente fez aí nos métodos anteriores. Quem estiver utilizando excluir vai receber o comunicado de que ocorreu algum erro para poder tratar e mostrar para o usuário, certo? Temos aqui então a variável de linhas afetadas por esse método. Estou criando aqui uma query que é a seguinte, olha, delete from chamado, tabela chamado, where id é igual ao parâmetro 1. Legal? E aí eu estou falando o seguinte, olha, prepared statement, cria aí pra gente o statement com a SQL query que a gente acabou de criar aqui de delete. E no primeiro e único parâmetro desse método, nós vamos setar aqui um long, parâmetro 1, o ID que foi passado para o método excluir. Feito isso, eu vou ter aqui um execute update da mesma forma que eu tive no método alterar, que vai retornar a quantidade de linhas que foi afetada no banco de dados. Estou guardando na variável, estou comitando no banco. Estou falando assim, olha, banco, comita para mim. Se não der nenhum erro, eu vou retornar essas linhas afetadas aqui para quem chamou o método excluir. Se nós tivermos um erro ao comitar, nós vamos dar um rollback na conexão e nós vamos lançar a exceção para quem estiver utilizando o excluir, poder fazer o tratamento, avisar o usuário e etc. Tá joia? Então, esse aí, só para resumir, ficou sendo o nosso método excluir. Tá joia? Vamos para o nosso método selecionar então. O nosso método selecionar terá o seguinte código. Ele vai receber o ID do registro que eu quero selecionar no banco de dados. E ele vai retornar o chamado, certo? Ele também vai lançar aqui as exceções caso ocorra. E a nossa query vai ficar da seguinte forma, olha. Select all from chamado, where ID é igual ao parâmetro 1. Eu estou colocando aqui um asterisco para facilitar, pessoal. Se você quiser determinar todos os campos aqui, não tem problema, certo? Estou deixando dessa maneira aqui para facilitar. Estou falando que eu quero todas as colunas dessa tabela chamada, ok? Aí aqui a gente cria o statement novamente passando a query, seta o parâmetro 1, que é esse aqui, para o ID que foi informado para o método selecionar. O result set vai receber o retorno do método executeQuery, o mesmo método que a gente utilizou no insert, certo? Só que agora, de vez dele retornar o ID, ele está retornando todos os campos para a gente. Legal? E aí a gente vai fazer o seguinte, olha, tem retorno? Tem. Se tiver, ele vai fazer um parse dessa informação para a gente, recebendo aqui o result set, e ele vai retornar o objeto chamado. Então a gente precisa criar esse método que faz uma espécie de depara. Como é que fica esse método então? Vamos lá. Vou criar aqui já. Depois a gente vai implementar o listar ainda, tá joia? E aqui fica o nosso método de parser. O que ele faz? Olha, ele é um método private, somente a classe chamado DAO pode acessar essa informação, esse método, né? E aí ele vai retornar o chamado preenchido para a gente. O nome dele vai ser parser, foi o nome que eu coloquei aqui, e ele recebe o result set para a gente. Ele também dá um throw de SQL exception caso eu não consiga ler alguma informação, ok? Eu crio aqui um objeto chamado novo, vazio, e aí eu seto cada uma das informações, ó. Set ID, eu vou dar um result set, ponto, getLong, e eu passo o nome do campo que eu quero ID. Percebam que o getLong ele vai ler a informação como long do banco de dados, ok? Na seguinte linha, eu estou dando um set assunto no objeto chamado. O set assunto, estou dando um result set, ponto, getString, e aí eu passo o nome do campo do banco de dados, que é o assunto. Aqui eu estou usando o getString, certo? Set mensagem, result set, getString, campo mensagem, e, por fim, set status. Aqui tem uma diferença, que eu estou pegando o string do banco de dados e eu estou passando para o meu enum de status e eu estou usando a propriedade aqui, o método, perdão, veloiof. Ele vai converter esse texto em uma instância do enum status
selecionado com o que vier aqui. Então, por exemplo, veio novo, eu vou ter o status novo. Veio pendente, eu vou ter o status pendente e assim por diante. Então eu estou fazendo uma conversão com o Veloy Off. Por fim, a gente retorna esse chamado que foi criado aqui. Percebam que esse método é private, legal? Então, vamos lá. Ó, já corrigiu aqui o erro. Percebam que a gente está dando um return neste momento aqui, certo? Dessa informação. Só tem um detalhe aqui. Eu não dei nenhum execute update. Então eu nunca vou ter um rollback. Eu não preciso dessa informação aqui, ó, porque eu não tenho esse controle de transação no método de leitura, certo? Salvei aqui. Esse é o nosso método selecionar, então, fazendo já o parser do objeto para a gente. O parser é o depara que nós estamos fazendo neste momento aqui. No método listar, ele vai ser parecido aí com o selecionar, só que de vez ele trazer apenas um chamado, ele vai trazer uma lista de chamados para a gente. Então, como é que fica o método listar? Ele vai retornar uma list aqui do Java, então, Java utilist, certo? Do tipo chamado. O método vai se chamar listar. E eu não vou receber nenhum parâmetro. Por quê? Porque eu vou listar todos os chamados e não um chamado específico. Ele também dá throw aqui das exceptions para a gente, para quem estiver utilizando o método listar poder tratar. E a nossa query fica da seguinte forma, olha, select todos os campos, from, tabela chamado, order by ID. Eu estou ordenando essa consulta que a gente está fazendo agora pelo ID. Então ele vai trazer na ordem crescente do ID para a gente. Joia? Então, legal. Estou criando aqui o statement, passando a query que a gente criou agora, de select, e eu estou usando o result set novamente aqui, fazendo um execute query. Então ele vai fazer essa query para a gente e vai trazer no result set. Aí vai ter uma diferença aqui em relação ao método de selecionar. O selecionar ele traz apenas um objeto, certo? Então só existe um ID no banco de dados, porque ele é único. Então, no método listar, nós vamos criar aqui uma lista, que eu chamei aqui, ó, list chamados. Chamados é igual a new ArrayList. Vou importar a ArrayList aqui do Java Util. Legal? E aí eu vou falar o seguinte, olha, de vez de usar um if, se existe um objeto, não, eu vou dar um while. O while é enquanto eu tiver objetos aqui para preencher. Eu vou pegar o objeto chamados aqui, que é a nossa lista, que até então estava vazia. Na primeira interação, eu vou dar o parser passando o result set. Então ele vai preencher para a gente o primeiro chamado e vai jogar dentro da lista de chamados. E aí ele vai para o segundo. Esse while aqui é igual a um for, certo? No segundo, ele vai adicionar o segundo chamado, vai voltar para o while, o terceiro chamado, até terminarmos de preencher todos os chamados aqui na nossa lista. Terminou? Nós vamos retornar esta lista de chamados, que foi criada aqui na linha 105, para quem chamou o método listar aqui. Tá joia? Então, aqui, ó, mesmo caso, olha, se eu tiver uma SQL exception, como é um método somente de leitura, eu não preciso dar rollback. Eu preciso apenas informar a classe que estiver utilizando o método listar. Legal? Então, salvei aqui e eu tenho pronto, então, o nosso método listar. Aqui, então, pessoal, a gente praticamente terminou de implementar a nossa DAO. Todos os métodos aí já devem funcionar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comitar aqui, comitar não, pessoal, eu vou dar sequência, mas eu vou parar o vídeo nesse ponto aqui, para ele não ficar muito extenso, tá joia? E no próximo vídeo a gente vai ver aí, então, a utilização dessa implementação que a gente acabou de fazer. Só que eu não vou comitar porque eu vou tentar lançar os dois vídeos aí juntos para facilitar para vocês aí, tá joia? Então, aí estão as nossas informações de contato, pessoal. Peço que você clique no gostei se você gostou. Peço que você também se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Compartilhe aí com os seus amigos de faculdade, os nossos vídeos aqui, o nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.